Oi gente, bora lá para mais uma aula. Começando então o capítulo 11 da apostila, página 25. Carta aberta, argumentação e cidadania. Defenda os corais da Amazônia. Assine a petição. Leia este trecho de notícia e relacione com o objetivo da peça publicitária da ONG Greenpeace acima. Descoberto recentemente, o recife de corais, localizado à foz do rio Amazonas, já nasceu gigante em tamanho e em risco. O estudo que confirmou essa existência foi publicado somente em 2016 e surpreendeu os pesquisadores. O novo bioma marinho ocupa a costa brasileira do Maranhão ao Amapá, com área total de 9.500 km², 20% maior que a região metropolitana de São Paulo. Ainda há pouca informação sobre esse enorme conjunto de corais, do ponto de vista científico. Uma coisa, contudo, já se sabe: o bioma corre risco de ser irreversivelmente afetado pela exploração de petróleo na região. Aqui são os objetivos do bimestre, painel de leitura, carta aberta. Em dezembro de 2016 foram descobertos os corais da Amazônia, um ecossistema até então desconhecido pela ciência. Alguns meses depois, a organização ambientalista Greenpeace publicou um texto intitulado A Carta Aberta pela Defesa dos Corais da Amazônia. Leia-o e responda às questões propostas. Então, nós temos aqui carta aberta versus carta aberta. Carta pessoal versus carta aberta. Enquanto a carta aberta trata de assuntos que dizem respeito somente aos interlocutores, a carta aberta faz referência a assuntos de interesse coletivo, normalmente um problema de consenso. A carta aberta é um gênero em que o autor do texto se dirige publicamente por meio da imprensa, jornal, revista, blog, e a um interlocutor a fim de fazer uma reivindicação ou propor uma conduta. Vamos lá, Greenpeace, carta aberta pela defesa dos corais da Amazônia. Os corais da Amazônia são um ecossistema único e precioso que se estende por mais de 9.500 km² pela costa norte do Brasil. Onde o rio Amazonas encontra o oceano, as águas são inicialmente escuras e barrentas, um ambiente muito incomum para a existência de um ecossistema coralíneo, habitat de corais rosa, algas calcárias, rodolitos, mais de 70 espécies de peixes de recife e mais de 60 espécies de esponja. Os corais da Amazônia são um ecossistema próspero e dinâmico pouco conhecido, mas que já está sob ameaça. Ainda que apenas uma pequena fração dos corais tenha sido estudada, já existe grande probabilidade da descoberta de novas espécies endêmicas. As primeiras imagens subaquáticas dos corais da Amazônia foram capturadas no início de 2017. A ciência está só começando a compreender a biodiversidade do Recife, a interação desse ecossistema com a pluma do rio Amazonas e o oceano. Os planos de extração de petróleo, próximo aos corais da Amazônia, representam pressão e riscos expressivos a este ecossistema, seja pela própria perfuração, seja pela ameaça de derramamentos de petróleo significativos. Até mesmo a modelagem das empresas aponta que, em caso de um vazamento, a possibilidade de até 30% de óleo atingir o Recife. Seria um desastre que impactaria negativamente o ecossistema e a bacia do Foz do Rio. Então aqui nós temos alguns vocabulários, vocabulário dos trechos, endêmicas que existem exclusivamente em determinada região geográfica. Pluma é massa de água do rio Amazonas, que desemboca no oceano trazendo grande volume de sedimentos coletados durante o seu curso. E modelagem, previsão. Vamos lá. Amazonas, uma área que abriga espécies vulneráveis, incluindo o peixe-boi da Amazônia, olha o nome científico dele, Trichexus inunguis, e a tartaruga de couro, Dermocheles cariácea, entre muitas outras. A prioridade agora deve ser proteger o Recife e as águas circundantes para que possam ser realizadas novas pesquisas sobre o bioma, que propiciem uma maior visão sobre sua diversidade, estrutura e função, bem como as interconexões que possui com outros ecossistemas, antes de tomar decisões sobre mais exploradores humanas da área. Assinam. Então, esses são as pessoas que
como se eu posso dizer, defendem esse ecossistema. Então, todas essas pessoas aqui, ó, bentônicos, que está referente ao relevo submarino. Então, todas essas pessoas são possíveis defensores da Amazônia. Quem me dera, né, gente? Se fosse tudo isso aqui de gente que tivesse realmente interessado, a Amazônia não estava sofrendo tanto. Vamos lá. Olha aqui, tem mais, ó. Atrizes, ó, nem brasileira não é. Será que essas pessoas estão realmente interessadas? Estão realmente preocupadas? Vamos lá. O título de uma carta aberta muitas vezes identifica a quem ou os autores se dirigem, mas isso não ocorre nesse trecho. O que é possível identificar no título dessa carta? Então, o que você entende aí no título dessa carta? O que está dizendo? O título de uma carta aberta muitas vezes identifica a quem os autores se dirigem, mas isso não ocorre nesse trecho. O que é possível identificar no título dessa carta? Olha lá, carta aberta, emissor e destinatário. O emissor de uma carta aberta pode ser uma pessoa, uma instituição ou um grupo social organizado que se dirige a destinatários variados. Há situações em que o destinatário ou o emissor são citados no título da carta aberta, como em Carta Aberta da Rede de Mulheres Latino-Americanas a Governos e Movimentos Sociais. Ao mesmo tempo que defende um posicionamento, a carta aberta visa atingir e influenciar um público maior, por isso a divulgação por meio de imprensa ou de redes sociais. Então olha lá, por que será que não tem o nome de ninguém no título, gente? Então está indicando quem? Quem seriam aquelas pessoas que eu falei para vocês? A quem se dirige essa carta, ou seja, quem é o destinatário? Então está sendo encaminhada para quem essa carta? Qual é o emissor dessa carta? Emissor é quem escreve. Onde essa informação foi encontrada? Então quem é que escreveu? Quem é o emissor dessa carta? E onde você encontrou? A carta aberta do Greenpeace contém a assinatura de 40 pessoas do Brasil e do exterior. Além do nome, é mencionada a formação ou ocupação de cada uma delas. Com que objetivo essa informação foram inseridas? Para que será que foram inseridas essas informações de todas aquelas pessoas e o que elas fazem? B. Associar cientistas e ambientalistas ao ponto de vista defendido está relacionado a que estratégia? Então, você vai marcar apenas uma opção. Ao verificar com atenção o corpo da carta, percebem-se as ideias que nele estão presentes e de que forma esse texto está estruturado. Inicie essa verificação relendo o primeiro parágrafo do texto e, na sequência, responda as questões de 3 a 7. Então, aqui nós temos os corais da Amazônia, são um ecossistema único e precioso que se estende por mais de 9.500 km² pela costa norte do Brasil, onde o rio Amazonas encontra o oceano. As águas são inicialmente escuras e barrentas, um ambiente muito comum para a existência de um ecossistema coralíneo. Habitat de corais rosa, algas calcárias, rodolitos, mais de 70 espécies de peixes de recife e mais de 60 espécies de esponja. Os corais da Amazônia são um ecossistema próspero, dinâmico, pouco conhecido, mas que já está sob ameaça. Então aqui nós temos foz do rio Amazonas, um mapa. Vamos lá. Explique esta afirmação que consta no texto. Os corais da Amazônia são um ecossistema pouco conhecido. O que ele quer dizer com isso, gente? Os corais da Amazônia são um ecossistema pouco conhecido. O que ele quer dizer com isso? Você vai explicar por que ele está querendo dizer, por que ele está dizendo que é pouco conhecido. Então pega o trecho lá de quando surgiu e coloque quando que ele foi descoberto, quando que a carta foi publicada. 4. Que informações sobre os corais são fornecidas no parágrafo? Então, o que está aparecendo aí sobre os corais? O que está falando? Então, é nesse trechinho aqui, tá? Nesse trechinho aqui, ó. Então, que informações sobre os corais são fornecidas nesse parágrafo? Só colocar aí. 5. Que característica o rio Amazonas apresenta para ser considerado ambiente incomum para a existência de corais? Então, que característica o rio Amazonas apresenta
para ser considerado um ambiente incomum para a existência de corais. Por que eles estão falando isso? Como que são a água no início, que ele está falando no texto? 6. De que palavra o vocabulário barrentas se origina? Qual é o provável significado? Então, o que significa aí esse barrenta? Significa que a água é o quê? É o que vai te ajudar a responder aqui também, ó. Vamos lá para a próxima, 7. No trecho, os corais da Amazônia são um ecossistema próspero e dinâmico, pouco conhecido, mas que já está sob ameaça. São apresentadas duas ideias organizadas em duas ações. Que orações são essas? Então, por que eles apresentam ameaça? Por que eles estão possivelmente em ameaça de ser um pouco conhecidos? Está falando lá no texto, é só colocar o trechinho aqui. B. Eles são sintaticamente dependentes ou independentes? Então, esses dois trechinhos que você colocou, eles são dependentes, um depende do outro, ou eles são independentes? Poderia colocar no ponto final nenhum e começar o outro sem prejuízo nenhum de sentido. C. Que palavra conecta as duas orações do período? Então, é uma conjunção. Que conjunção é essa? D de dado. O conector indicado no item anterior estabelece entre as orações relação de quê? É de adição ou é de oposição? Dê sequência à sua verificação do corpo da carta, relendo o segundo parágrafo do texto e respondendo as questões de 8 a 10. Então, aqui como começa? Aliás, é só 3? Vamos lá, vamos continuar então. Ainda que apenas uma pequena fração dos corais tenha sido estudada, já existe a grande probabilidade de descoberta de novas espécies endêmicas. As primeiras imagens subaquáticas dos corais da Amazônia foram capturadas no início de 2017. A ciência está só começando a compreender a biodiversidade do Recife e a interação desse ecossistema com a pluma do rio Amazonas e o oceano. 8. No final do primeiro parágrafo, lê-se: os corais da Amazônia são um ecossistema próspero e dinâmico, pouco conhecido, mas que já está sob ameaça. Esse parágrafo elucida para o leitor que ameaça é essa. Então, ele está falando que a ameaça é essa. Quem é que está em ameaça? Está dizendo, está deixando claro para o leitor? A resposta é sim ou não, só isso. A que ideia da frase que fecha o primeiro parágrafo, o trecho destacado se relaciona? Então, a que ideia da frase se fecha o primeiro parágrafo, o trecho destacado se relaciona? Então, o primeiro parágrafo lá está se relacionando ao quê? É só colocar aqui o trechinho. E a 10. Assinale as iniciais maiúsculas são utilizadas na norma culta da língua, em algumas situações. Assinale entre as ocorrências listadas a seguir aquela que explica o uso de letra inicial maiúscula em ciência. Então, você vai marcar apenas a alternativa que estiver explicando. Olha lá. As iniciais maiúsculas são utilizadas na norma culta da língua, em algumas situações. Ok. Assinale entre as ocorrências listadas a seguir aquela que explica o uso da letra inicial maiúscula em ciência. Então, é apenas uma questão, uma alternativa, de A até a F, até H. Ó. Só tem uma que está certa. Tá bom? E aí a gente continua na próxima, porque essa vai até de 11 a 19. Então, próximo vídeo, tá bom? Então, tchau, gente. Até a próxima.